1951, eu me converti e fiz parte da União de Mocidade. Naquele tempo, nós tínhamos as escolas de treinamento, União de Adultos, União da Mocidade. Não havia adolescentes, eram intermediários. Então, o que hoje nós chamamos adolescentes, naquele tempo eram intermediários. E no ano seguinte eu fui eleito presidente da Mocidade, de 52 até 55, quando eu saí, fui para o seminário. De lá para cá, não é? As experiências foram múltiplas. Mas eu pensei, na primeira experiência, não é? Logo depois da conversão, a minha mãe era crente, meu pai fez parte da igreja, mas se afastou, voltou para a igreja católica, não é? E ele, então, batizou o meu irmão mais velho. Eu fui o segundo, já não fui batizado, nem o terceiro na igreja católica, não é? Mas, nós, no tempo da guerra, tivemos que ir para o interior de São Paulo e voltei para estudar em São Paulo. Ia estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus, bem ali no centro, perto da primeira igreja. E uma exigência é que fosse católico batizado. Então eu tinha naquela altura 11 anos, não é? E então fui batizado, eu, o meu irmão mais novo e o caçula, né? Os três na igreja católica. E morando na minha irmã, casa da minha irmã, que era filha da primeira esposa do meu pai casou na Europa com 18 anos, com 20 anos ele estava viúvo e desgostoso, veio para o Brasil e trouxe a sua filha, que era essa minha irmã. Não é? E aí eu fui cruzadinho, fiz primeira comunhão, não é? E uma série de coisas. Mas era um católico diferente. Eu rezava, orava, lia a Bíblia. Ainda como junior e adolescente, não é? Nas férias eu assistia os cultos na Igreja Batista e quando ia para São Paulo continuava frequentando a igreja. Mas com o tempo eu deixei, não fui nem a uma nem a outra, né? A nós. E foi quando num sábado, aliás domingo de manhã, não encontrando a minha avó, que nós fomos à casa dela pegar um jornal, desviamos o caminho, encontramos dois jovens que seguiam com a Bíblia na mão. Aí eu disse ao meu irmão, aliás, é o único que vive agora, que é o mais novo, que ia comigo. Eu tinha naquela altura 17 anos, ele tinha 9 anos, não é? E vimos, vamos seguir. Seguimos até onde estava uma congregação batista, perguntei lá para a coisa, e à noite voltamos para nunca mais sair, não é? E aí começaram as experiências como crente, não é? O meu pai já dizia, levem a cama para a igreja, porque era domingo de manhã, de tarde, de noite, sábado e outras, quarta-feira, todas as reuniões. E tudo bem, mas quando chegou no mês de junho, isso era lá no mês de janeiro, resolvemos nos batizar. Aí eu disse ao meu pai, papai, nós queremos nos batizar. O sistema nosso era paternal, patriarca, né, que mandava. Ele não disse nada. Quem ia se batizar? Eu, meu irmão mais velho e o outro mais novo de 2 anos. Mas depois que nós saímos, ele disse à mamãe que ninguém iria se batizar. A partir do domingo, todo mundo iria para a igreja católica. Era uma situação difícil, não é? Mas quando a gente não tem forças, Deus resolve o problema. Ele foi à igreja católica húngara. E Deus usou o padre para fazer ele mudar de ideia. Naquela prédica ele disse sobre liberdade de consciência, que os pais não podiam dominar sobre os filhos. E ele chegou em casa e disse para minha mãe, que se batize, faça o que quiser e tudo. Né? Bem, essa batalha foi vencida. Mas pouco tempo depois, uns 3 anos, sentindo a chamada de Deus para o ministério, e foi uma luta muito grande até eu aceitar esta luta, não é? E numa reunião da Mocidade de São Paulo, no ginásio do Pacaembu, o pastor
Rubens Lopes falou. O tema da mensagem dele foi: não fui desobediente à visão celestial. Eu não me lembro de tudo o que ele disse, mas eu gravei isto. E a frase que me tocou foi essa. Ele disse: alguém chamado por Deus para o ministério, se não aceitar, ele pode ser tudo na vida, pode ter sucesso profissional, pode ter riqueza, pode ter fama, pode ter todas as coisas, mas ele será um eterno infeliz. E era o que eu me sentia, não é? Então tomei a decisão no meu coração de aceitar. Naquele tempo tudo era mais difícil, era janeiro de 55, eu entrei em contato com o seminário, consegui, e aí tive que enfrentar meu pai, não é? Eu cheguei para ele e disse: papai, ele queria que eu fosse engenheiro, eu estava me preparando para fazer o vestibular. Aí quando eu disse para ele, ele ficou uma fera, não é? Ele disse: se você for, você não será meu filho. Eu não vou considerá-lo mais. E eu vou deserdar-lhe uma série de coisas. Bem, eu tinha tomado o propósito no coração com Deus, não é? Ia ficar ainda 1 mês e meio até ir para o seminário. Quando eu chegava, dizia bênção, pai, ele virava o rosto. Bênção, ele não respondia, virava o rosto, né? 1 mês ele ficou nessa situação. Mas quando estava com 1 semana para eu viajar para o Rio, o seminário era no Rio, nós morávamos em São Paulo, aí ele me chamou. E ele disse: olha, eu não queria que você fosse para o seminário, não queria que você fosse, eu preferia que você fosse ser padre e não pastor. Mas eu não posso deixar, você é meu filho, ainda que eu disse aquilo. Ele era um pai amoroso, apesar da severidade dele, e ele não só aceitou, não é, aquela primeira palavra em que eu enfrentei, mas ele me deu um cheque na altura de 10 mil, acho que cruzeiros a moeda. A mensalidade era R$400, não é? Então eu tinha a provisão. Então, na primeira batalha, Deus resolveu. Na segunda, Ele deu a força para enfrentar, não é? E Ele depois, inclusive, foi na minha formatura, mandou vir, não é? E ali ele começou a amolecer seu coração. Ele acabou voltando para a igreja, graças a Deus ele morreu crente. Ele esteve aqui conosco quando eu era pastor de Constantinópolis, não é? E então, mas depois a luta para vir para o Amazonas. Em 56, no período de férias, eu escrevi a junta executiva do Amazonas, que eu era seminarista, eu queria vir para o Amazonas, queria conhecer o Amazonas, mas eles não me responderam. Isso em agosto. O pastor Antunes, que era deputado federal, ele me arranjou passagem de FAB. E nós, numa viagem de 3 dias, chegamos a Manaus, né? Do Rio, nós fomos até Bom Jesus da Lapa, dormimos ali, vamos a Santarém, de Santarém chegamos aqui. E aproveitei quando nós passamos em Bom Jesus da Lapa para visitar a cidade. Encontramos uma igreja batista, procuramos quem era o pastor, não tinha pastor, mas o dirigente nos convidou para dormir lá à noite e pregar à noite. À noite tivemos o culto, 3 decisões, não é? Ali naquela cidade católica, não é? E bem cheia do milagre da caverna que tem ali. Mas, chegando aqui em Manaus, na reunião, eu vim à reunião da junta no outro dia, o presidente, eu não vou dizer o nome dele, já é falecido, era diácono da primeira igreja, me deram a palavra, eu falei, e disse da carta, ele disse: é verdade. Aí ele se abaixou, puxou uma gaveta, tirou a carta. Aqui está a carta. Então, não considerou. Bom, aí o pastor Lana e Dói, eles fizeram toda a programação, eu visitei. Na volta, voltando de FAB, acabei ficando em Belém do Pará, porque o avião só foi lá. Fiquei na cidade com pouco dinheiro, conhecendo nada, as aulas começando logo depois. E eu
procurei e achei a primeira igreja, ali estava o instituto, e fiquei hospedado ali, de missionário me emprestou dinheiro para voltar, etc. Mas, mesmo assim, 2 anos depois, quando eu estava me formando, eu recebi um convite da minha igreja em São Paulo. O pastor que estava lá, ele pediu em oração para abrir, a igreja me convidou para ser pastor. Hoje é a primeira igreja batista do Ipiranga. E recebi a igreja, da igreja de Coari. Na minha visitação aqui, eu não fui a Coari, eu não conhecia Coari. Mas um irmão, o filho dele é diácono da igreja aqui, não é? Que é o Cláudio César, não é? Ele me ouviu pregando no templo, não era esse templo, era aquele templo velho antes de ser demolido aqui. E ele me levou o caso para a igreja não me conhecia, a igreja me convidou pela palavra dele, eu não conhecia a cidade nem a igreja. Mas com convite, não é? Meio antes de terminar, eu fiquei com aquela luta tremenda, se eu viria para o Amazonas ou aceitaria lá. Lá eu tinha todas as condições, e continuava morando na casa dos meus pais, era a igreja em que eu me batizei, era muito conhecido ali da igreja, então poderia ser ideal. E Coari, mas no meu coração ficou a dúvida, não é? Qual seria a minha solução, não é? E numa terça-feira eu estava na igreja de Perdizes falando, e combinei com os diáconos da igreja que fosse lá, aí acertamos. Se eu não tiver, como não tinha certeza, que eu aceitaria o pastorado da igreja interinamente por 1 ano. Se no final do ano eu sentisse que deveria ficar, ficaria. Se não, eu pediria exortação, viria para o Amazonas. Isso na terça-noite. A sessão seria sábado à noite. A partir daquilo, uma angústia tomou conta do meu coração. Eu lutei com Deus a semana toda. Domingo de manhã, do sábado de manhã, antes da reunião lá, eu senti no coração, bem, por que é isso? Aí eu fiz uma oração a Deus dizendo, Senhor, se é porque eu aceitei interinamente o pastorado desta igreja, e queres que eu vou para o Amazonas, que tire esta angústia que eu estou. Imediatamente veio a paz e tudo, não é? E aí à noite, chegamos na igreja, os diáconos, antes de dar o relatório, eu chamei-os, eu disse, a igreja não queria aceitar, porque achava que era, mas nós oramos e temos certeza, mas se a outra igreja orou também, nós também deveríamos ir. E aí eu renunciei ao pastorado, que nem cheguei a assumir, não é? Estava ali, e vim para o Amazonas, para uma igreja que não conhecia, nem cidade, nada, não é? Então, aí há outras muitas experiências, né, até dolorosas para não sair daqui do Amazonas, Deus falando. Mas o que eu queria concluindo, não é, que vale a pena nós confiarmos em Deus. Deus é o centro, não é? E eu vi o que estavam falando e me lembrei, quarta-feira, uma das jovens, na hora da recitação, não é? Ela recitou aquele versículo de Salmo 119, como manterá o jovem a pureza do seu coração, e mostrando que guardar a palavra de Deus. Então, se nós obedecermos, se não tivermos forças, Deus vai agir. Se depender de nós, teremos que fazer a nossa parte. Mas, para que sejam felizes, primeiro, conservem a fé em Jesus Cristo. Para isso, leiam a palavra de Deus, orem. E, não vou falar assim, não é, Deus nos deixou as portas, as 5 portas, não é que não sabe, é a visão, a audição, não é, o gosto. Então, pela vista e pelo ouvido, é que nós recebemos muito. Então, cuidado com o que vem, com o que ouve, especialmente Facebook e outras coisas. Cuidado com aquilo que assiste,
para manter a pureza do coração e ter Deus, e Deus vai revelar. Muita gente, eu sei que o jovem, como eu vou saber a vontade de Deus? Uma simples ilustração que eu sempre, quando viajamos numa estrada à noite, não conhecendo, nós não conhecemos tudo na estrada, mas com o farol, à medida que nós avançamos, a luz vai abrindo, avançamos mais. Então, quando eu cumpro a primeira parte, Deus abre, à medida que eu vou cumprindo, Deus vai mostrando o que Ele quer. Então, o meu desejo é que Deus os abençoe. Os jovens de Constantinópolis, não é? São possíveis, não todos, mas boa parte, são filhos e netos dos jovens que eu fui pastor, não é? E os jovens, a minha esposa foi conselheira várias vezes, chamavam-na carinhosamente de minha pastora. E a juventude aqui da igreja, mesmo estando na primeira, eu não tenho participado, não. Mas o conselho, vale a pena servir a Deus. Colocar Deus como centro, mas não só aqui, mas em todos os momentos da vida. Que Deus abençoe cada jovem.